Pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Professor Fábio para a nossa segunda aula de banco de dados. Na primeira aula a gente falou de onde veio essa questão de dado, compilado vira informação, informação vira conhecimento, conhecimento vira sabedoria, pessoas geram dados, o porquê da necessidade de se armazenar e se processar essa informação. Nessa segunda aula a gente vai entender um pouquinho quais são as ferramentas que nós utilizamos para poder identificar, esse problema no cliente e tentar transformar isso num sistema que vá atender às suas necessidades. Então, a palavra-chave que nós vamos utilizar nessa segunda aula é análise de dados. Professor, como assim análise de dados? Antes, vem lá, interpretação. Interpretação e análise de dados. Por quê? Quando nós vamos trabalhar com um banco de dados, nós temos uma ferramenta que é chamada de ferramenta conceitual. Que ferramenta conceitual? Por que ferramenta conceitual? Porque a gente depende disso aqui e não de um computador para trabalhar. Então a gente tem que analisar uma quantidade de casos, uma quantidade de situações, para quando uma nova situação aparecer, a gente já tem meio que um know-how, tocando o sinal aí, hein? Mostrando que a gente está aqui na escola. Deixa eu terminar o sinal aqui, senão atrapalha vocês escutarem. E aí você precisa ter um know-how, uma expertise para conseguir trazer dessa situação, caso, que nós chamamos de estudo de caso, ou também conhecido como ferramenta case. O que é o estudo de caso e a ferramenta case, que são a mesma coisa? É uma situação, um problema que é trazida a você por um cliente ou numa aula por um professor, onde você tem que conseguir tirar daquele estudo, que geralmente é um texto, onde você, ou um vídeo, pode ser em vídeo também, você vai tentar abstrair daquela... Opa, chegou uma palavrinha nova, abstrair. Vamos ver o que significa abstrair? Vamos lá. Não levar em consideração, abstraiu-se de seus preconceitos, deixe de pensar nisso, abstraia, estar extremamente concentrado, deter todas as atenções. O aluno abstraiu-se de uma tal forma que se esqueceu do tempo. Então, o que significa esse abstrair? É você conseguir retirar de uma situação hipotética, por exemplo, que muita gente vai, na maioria das vezes, para quem está estudando banco de dados, não vai trabalhar com uma situação real. Pode até pegar uma situação que já aconteceu, mas que já foi resolvida por um outro, o que nós chamamos dentro da área de banco de dados de DBA, que é o Database Administrator, que é o cara que vai criar o banco de dados, junto com o analista de sistemas ou o analista desenvolvedor, que são os responsáveis por ir lá no cliente, em loco, junto com o DBA, fazer essa análise, desenvolver uma ferramenta case para tentar produzir algo para esse cliente, Então, essa capacidade do ser humano de abstrair, eu vou me adiantar a um problema, pode ser que naquele dia vai acontecer um problema, o que eu vou fazer para resolver esse problema? Então, eu estou abstraindo de uma situação hipotética o que eu poderia fazer para poder resolver esse problema, E aí, na sequência, vem a abstração, que é o que nós vamos fazer aqui em banco de dados, além da interpretação de texto, que é fundamental. Então, aquele que lê bem, entende bem, Então, se você praticar a leitura, você vai conseguir fazer a abstração das informações necessárias para se desenvolver um sistema. Então ele fala lá, ação de abstrair, de analisar isoladamente um aspecto contido num todo, sem ter em consideração sua relação com a realidade. Resultado desta operação, a brancura considerada em geral sem ser aplicada a um objeto é uma abstração. Então, quando eu tenho uma situação hipotética e antes de que ela aconteça eu consiga pensar em algo para resolver ela, eu estou fazendo uma abstração, eu estou tirando daquela situação o problema para tentar achar uma solução. E a abstração em banco de dados ela é extremamente importante, Então, assim, não vem do dia para a noite, você vai ter que ter paciência, você vai trabalhar essa questão da abstração. Então, você vai ver que muitas das situações envolvidas na criação do banco de dados, elas se repetem, só vai mudar lá o endereço, o nome da empresa e o nome do cliente, mas muitas situações vão se repetir. Exemplo,
um programa para um restaurante, ele tem as suas especificidades para cada restaurante. Mas no todo, um sistema ele é meio que padrão. Então eu vou fazer algo específico para aquele cliente, mas 80% do que eu vou fazer é meio padrão, é meio clichê. Só que eu preciso fazer diversos exercícios para que eu tenha esse poder de abstração muito mais desenvolvido. Então eu consigo, de repente, em 2, 3 palavras que o cliente fala, eu consigo abstrair qual é a necessidade dele e consigo já planejar se existe se eu consigo desenvolver um sistema ou não e se aquele sistema vai atender o cliente, né, nas suas necessidades, que é o que é mais importante. Então, por exemplo, ele fala aí que a abstração é um conceito fundamental em banco de dados porque está diretamente ligado com o conceito de modelagem. Pura e simplesmente a subtração de detalhes, ou seja, a capacidade de expressar algo de maneira concisa, abstrata. Então, se você pensar que uma planta de engenharia é uma abstração, por quê? Você tem lá o tamanho do terreno, você tem a metragem do terreno. E o engenheiro, baseado em diversas situações, casas que ele construiu, apartamentos, ele faz uma abstração de como poderia ser a distribuição daqueles espaços dentro da metragem do terreno. Então, se você pegar uma planta de engenharia, ela é uma abstração. Então, ele abstraiu, olha, dentro desse espaço fica legal fazer um banheiro aqui com a metragem de tanto, fazer uma sala aqui com a metragem de tanto, fazer aqui a garagem. Então, a planta de engenharia nada mais é do que pura abstração, porque ele já tem uma certa expertise, um know-how sobre o assunto, ele sabe qual vai ser a melhor distribuição de espaço dentro daquela metragem que foi passada para ele. Então, dentro de banco de dados, o conceito de abstração, ele é importantíssimo, além de você ter uma análise correta da situação. Só que para ter uma análise correta, você vai ter que fazer diversos exercícios, praticar bastante, trabalhar com bastante estudo de caso, para quando chegar na parte prática, você já ter gerado uma expertise, ter gerado um know-how para falar assim, nessa situação fica melhor resolver desse jeito, nessa outra situação fica melhor resolver de outro jeito, e assim por diante. Então, voltando aqui, ó, nós vamos trabalhar a partir de agora conceitos básicos, né? Então, ou ferramenta case, como você quiser chamar, ou estudo de caso, para que você consiga abstrair essa informação, perfeito? E aí você gera esse estudo de caso, onde o cliente vai ler e fala, olha, dentro da situação problema apresentada, isso atende, isso aqui não atende, e assim por diante, tá? Então, não se preocupe, a gente vai trabalhar durante o curso essa questão de abstração. Então, é importantíssimo fazer muitas vezes, assim como a parte de front-end, que é a parte de desenvolvimento de sistemas, você fazer diversas vezes, diversos exercícios, porque quanto mais você pratica, é como se você fosse juntando, a gente chama de uma bagagem, né? E aí, quando acontece a situação, problema, você fala, putz, baseado naquela que eu resolvi, eu consigo resolver essa situação aqui. Perfeito? Então, na aula de hoje, a gente trabalhou o conceito de abstração, né, que é importantíssimo para dentro de banco de dados. E aí, se você curtiu a aula, peço que você dê um like, assine o nosso canal, ative o sininho lá para ter as atualizações e espero você na aula número 3. Tá bom? Um abraço a todos, até a próxima aula.